Olá, amados e amadas do Senhor Jesus. Ontem, na transmissão ao vivo, na igreja, da mensagem de Páscoa, depois, ouvindo, eu percebi que ela ficou muito baixo o som. E hoje eu resolvi transmitir essa mensagem, não mais ao vivo, mas transmitir pelas redes sociais, com um som mais legível, né, e também de uma certa forma mais resumida, tá bom? Para que a gente possa compreender com clareza a mensagem da Páscoa, tá bom? Então o texto básico que nós vamos tomar como base foi o texto onde deu origem, né, à Páscoa. Então, esse texto encontra-se em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler apenas alguns versículos para a gente tirar uma mensagem de Páscoa. Geralmente, no domingo, a gente envia, né, a mensagem de Deus para os nossos corações, para que a gente esteja meditando na palavra do Senhor durante a semana. Então, como o som estava ruim, não teve como as pessoas ouvir direito. Então, agora, acredito que vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Então, Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos, a princípio, ler até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado em fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, e que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que eu estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amados, a mensagem da Páscoa, a Páscoa do Senhor Jesus.
olhando para esse texto, a gente sabe que aqui em Êxodo 12, deu início, né, à celebração da primeira Páscoa. E quando nós vamos para o Novo Testamento, o Senhor Jesus também celebrou, juntamente com seus discípulos, a última Páscoa. Então, meus amados, para a gente tirar lições da Páscoa do Senhor, nós precisamos entender originalmente o que é Páscoa. Porque hoje, meus amados, quando você entra no supermercado nessa época do ano, agora nem tanto porque os mercados estão aí em pleno combate ao Covid-19, então nós estamos em tempo de crise, então os mercados eles não puderam este ano vender os ovos de chocolates, que às vezes confunde a gente sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Às vezes a gente não entende, mas de onde entrou o chocolate, o ovo de chocolate na Páscoa? Meus amados, eu sei que o que interessa para nós aqui na palavra do Senhor é a gente entender o sentido original, o sentido, não o sentido deturpado com o decorrer dos anos, mas o que a Bíblia nos ensina sobre Páscoa. E provavelmente você que já sabe, vai ficar feliz, porque você vai confirmar mais ainda essa verdade. Mas você ainda que não sabe, talvez a palavra vai te soar muito estranho. Páscoa, meus amados, significa passagem. Aí você pode perguntar, passagem? Quando uma pessoa passa por um lugar, ele passou ali uma passagem. Ele estava ali, uma pessoa passa em determinado lugar, ele estava ali de passagem, ele só passou. Então, é esse sentido. Páscoa é passagem. Mas é uma passagem de alguém muito especial. É a passagem de Deus. Mas Deus passou por aquele lugar. Isso, Deus passou. Então, Páscoa é a passagem de Deus. Aí vamos completar o sentido, olhando para o texto. É a passagem de Deus para executar juízo e livramento. Olhando para o texto bíblico, eu entendo que é isso. Páscoa é a passagem de Deus para executar juízo e livramento. E eu chamo você para a gente olhar aqui no texto da Bíblia. Se você tiver uma Bíblia aí, pode conferir junto comigo. É bom a gente olhar nas sagradas Escrituras, na santa e bendita palavra de Deus, o sentido disso. Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. Quando a gente conhece a verdade, ninguém nos engana. Então, meus amados, que a gente possa, todo ano a gente está, trazendo as mensagens de Páscoa, mas que você tenha o seu entendimento verdadeiro a respeito disso. E eu chamo você para olhar esse texto para a gente conferir estas coisas, esse sentido original da Páscoa, passagem de Deus, para executar juízo e livramento. Vamos olhar o texto. Olha só o que diz o versículo 11 de Êxodo 12. Desta maneira comereis lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei, olha só, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, veja que aqui já está dizendo que a primeira parte, que Deus passou pela terra do Egito,
Então ele está dizendo, é a Páscoa do Senhor. Então Deus passou pela terra do Egito para executar juízo sobre os primogênitos, os filhos mais velhos de todas as casas, executar juízo sobre todos os animais, né? Os primogênitos dos animais, e executar juízo sobre os deuses do Egito. Então nós já temos aí a primeira parte, passagem de Deus para executar juízo. E se a gente observar mais no contexto, num texto que nós ainda não lemos, eu vou ainda te convidar para observar esta palavra passagem e mais 2 versículos para a gente fechar essa primeira parte do sentido da palavra Páscoa. Ainda no capítulo 12, versículo 23, diz assim, porque o Senhor passará, olha só, o passará está aí, para ferir os egípcios quando vir. Porém, o sangue na verga da porta, em ambos os umbrais, passará, olha só de novo, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para o ferir. Então, veja só, no versículo 23, essa palavra passará aparece 2 vezes. E também, amados, eu convido para a gente olhar também no texto, no versículo 27. Vamos olhar mesmo a partir do 26, porque a pergunta está no versículo 26. Diz assim, quando os filhos vos perguntarem, que rito é este? O rito da Páscoa. Ou seja, quando os filhos de Israel perguntarem, que rito é este? O 27 traz a resposta. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou. Olha só, que passou, aparece de novo a palavra passou. Que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, nós vimos, além daquele texto que nós lemos primeiro, e mais esses 2, o 23 e também o 27, a palavra passou, passagem. Deus passou pela terra do Egito. Deus passou para executar juízo no Egito. E também, meus amados, eu creio que aqui já ficou bem entendido o sentido da palavra da Páscoa nessa primeira parte. Deus passou para executar juízo. Ou seja, Páscoa é a passagem de Deus para executar juízo e livramento. Agora nós vamos para a parte do livramento. Que quando Deus passou, Ele não passou só para executar juízo, não. Ele passou também para livrar, para dar livramento. E aí nós vamos voltar aqui o texto, vamos olhar pelo menos em 3 lugares. O versículo 13 diz assim, do capítulo 12. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então aqui o versículo 13 diz que não haverá, quando Deus passar, e ele vê o sangue do cordeiro, nos umbrais das portas, ele diz que vai passar e não vai haver ali destruição, não vai haver ali juízo, pelo contrário, ali vai haver livramento.
No versículo também, que nós já lemos, o 23, diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para o ferir. Então aqui nós já vimos também o livramento de Deus. Ou seja, enquanto que na casa dos hebreus houve juízo, na casa dos egípcios houve juízo, na casa dos hebreus houve livramento. Então, meus amados, nós vamos observar mais um outro versículo, que é o 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o versículo 27 fechou. Deus livrou as casas dos hebreus, enquanto que executou juízo na casa dos egípcios. Aí, amados, agora nós fechamos o entendimento do que é Páscoa. Originalmente, quando ela surgiu, Páscoa é a passagem de Deus para executar juízo e livramento. E aí, quando a gente for agora para o Novo Testamento, eu vou só mencionar o Novo Testamento, porque aqui, este sentido da Páscoa, essa Páscoa aqui, ela foi, amados, ela foi celebrada por muitos e muitos séculos. Então, nós vamos olhar aqui como Deus determinou essa primeira Páscoa, que Ele determinou para Moisés e para Arão. Olha, faça desta maneira. Então, nós vamos observar aqui, meus amados, alguns elementos da Páscoa, que tem muito a ver com o elemento do Novo Testamento. Um dos elementos muito importantes, o principal, da celebração da Páscoa do Senhor era o Cordeiro. Então o Cordeiro, ele serviu exatamente para alimentar o povo. O povo tinha que comer aquela carne do Cordeiro assada, mas o sangue, eles tinham que recolher aquele sangue para colocar nos umbrais das portas. Porque quando Deus fosse passar, e na casa que ele observasse que tem o sangue, ele passava executando livramento. Ele não aplicava o juízo, aplicava o livramento. Então toda casa que tinha sangue significava que aquelas pessoas tinham uma aliança com Deus e tinha também obedecido às normas de Deus, seguido as orientações de Deus para celebrar aquela Páscoa daquele jeito e colocar o sangue, o que ia identificar Deus quando ele passasse naquela casa para executar juízo, o que ia diferenciar é se aquela casa tinha sangue ou não. Eu tenho certeza que na casa do hebreu, que fosse desobediente, que não obedecesse à liderança de Moisés e a de Arão, e não participasse da Páscoa, e não colocasse na sua casa o sangue do Cordeiro, eu tenho certeza que, independentemente se ele era hebreu ou não, ele ia receber juízo na casa dele. Mas não foi o caso, isso não aconteceu. Felizmente, todos os hebreus obedeceram e todos os hebreus foram beneficiados
com o livramento de Deus. Então, meus amados, que figura tem esse cordeiro da primeira Páscoa, que era um filho de ovelha, era um animal, com o cordeiro do Novo Testamento? Que diferença tem esta Páscoa para a Páscoa a última Páscoa celebrada por Cristo e seus discípulos? Meus amados, o cordeiro continuava, mas não mais o cordeiro filho da ovelha, mas o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, filho de Maria, filho de José. Então Cristo, agora, no lugar daquele cordeiro, agora era o Filho de Deus. João Batista, quando viu o Senhor Jesus pela primeira vez, quando Cristo foi batizado, Cristo já tinha cerca de 30 anos quando foi batizado. Então João Batista, ele foi à procura de João Batista para ser batizado. E quando João Batista viu Cristo pela primeira vez, ele falou o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este versículo é João 1:29. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus amados, a diferença da ceia, da Páscoa de Jesus no Novo Testamento, da última Páscoa, ela foi exatamente, meus amados, o Cordeiro de Deus era Jesus Cristo. O Cordeiro da Páscoa era Jesus Cristo. Ele falou para os seus discípulos: este é o meu corpo. Quando ele pegou o pão, simbolizando o corpo dele, falou: este é o meu corpo que é dado por vós. E quando ele pegou o cálice, o vinho, que era vermelho, ele simbolizando também o seu sangue, ele falou: este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós. E ele ainda diz: celebre isso em memória de mim. Então, meus amados, no lugar daquele cordeiro, que era o filho da ovelha, agora tinha um Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que era o elemento principal para a ceia. Então, que lição nós tiramos para as nossas vidas? O que a Páscoa pode me ajudar? Quando eu celebro a Páscoa, o que eu posso tirar de lições para as nossas vidas? Meus amados, a Bíblia diz que um dia Deus vai voltar. Deus vai voltar e Ele vai passar aqui na terra, né? Deus vai passar, assim como Deus passou no Egito para executar juízo e livramento, Deus vai voltar a este mundo. Deus está nesse mundo porque Ele é onipresente. Mas a Bíblia diz que um dia Cristo vai voltar. E vai voltar como juiz. Vai voltar para executar juízo. E o que vai acontecer, meus amados? Naquela casa que não tiver o sangue do Cordeiro, agora já não é mais na casa, é naquela vida. Ou seja, se na minha vida não tiver o sangue do Cordeiro, a Bíblia diz em 1 João 1,7 que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A gente sabe que o pecador, em seus pecados, não vai entrar no céu. Mas o pecador que for lavado, redimido pelo sangue de Jesus, este vai entrar na glória celestial. Então, meus amados, a Bíblia diz que feliz aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, aquela pessoa que tem o sangue de Jesus na sua vida. Ou seja, em outra linguagem, aquela pessoa que
tenha fé em Jesus Cristo, aquela pessoa que aceitou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e aceitando Jesus Cristo, que é o único Salvador, o único que pode perdoar, ele, simbolicamente, ele tem o sangue de Jesus na sua vida. Ou seja, o sacrifício de Cristo, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, não foi em vão para aquela pessoa. Então, quando Cristo voltar, quando Deus voltar, ele vai voltar para executar juízo na vida daqueles que não têm o sangue de Cordeiro nas suas vidas, ou seja, não tem Cristo nas suas vidas, mas vai também executar livramento na vida daqueles que têm Jesus Cristo em sua vida, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que Deus abençoe sua vida e que você prepare a sua vida para você ter o sangue de Cordeiro. Não fazer com que o sacrifício de Cristo seja em vão para você, porque todos aqueles que fizerem com que o sangue de Jesus seja em vão, o juízo vai ser executado na vida dele. Mas todos aqueles que valorizarem o sacrifício de Cristo na sua vida, esses vão receber livramento. E é isso que eu desejo para você. E que Deus abençoe a sua vida. Amém.